A Copa do Mundo de 2026 começa em menos de 3 meses, mas antes mesmo da bola rolar, o torneio já enfrenta sua maior crise fora de campo. O Irã não quer ficar fora da Copa do Mundo, o Irã quer jogar, só não quer jogar nos Estados Unidos. E essa diferença muda tudo. Os Estados Unidos e Israel conduziram operações militares que resultaram na morte do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei em 28 de fevereiro. Uma guerra eclodiu com ataques partindo dos dois lados e já dura mais de 20 dias. O ministro do esporte iraniano foi o primeiro a se pronunciar. A seleção não poderia competir num torneio sediado pelo país que matou o líder da nação. Mas o presidente da Federação de Futebol do Irã, Mehdi Taj, foi mais preciso em sua declaração. Vamos boicotar os Estados Unidos, mas não vamos boicotar a Copa do Mundo. Uma frase e duas interpretações completamente diferentes para a crise. Enquanto o debate político interno seguia dividido, a Federação Iraniana agiu, iniciou negociações diretas com a FIFA para transferir seus 3 jogos da fase de grupos para o México. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmou publicamente que o país estaria disposto a receber as partidas, afirmando que não haveria problema. A embaixada iraniana no México divulgou nota reforçando a proposta. Do outro lado, a seleção segue treinando na Turquia com 2 amistosos agendados, se preparando para uma Copa que, na visão da federação, ainda pode acontecer. Do lado americano, a posição de Trump foi no mínimo contraditória. Em declaração pública, o presidente disse que o Irã era bem-vindo ao torneio. Em seguida, na sua própria plataforma, acrescentou que não acredita ser apropriado que estejam lá para a própria segurança deles. 2 frases do mesmo presidente apontando em direções opostas. A FIFA, por sua vez, manteve sua posição em reunião do conselho da entidade. Infantino foi direto: a FIFA não pode resolver conflitos geopolíticos. O calendário permanece inalterado. Os jogos acontecerão onde estão programados. A transferência de sede não está nos planos, ao menos oficialmente, mas a realidade continua lá. O Irã tem jogos marcados em Los Angeles nos dias 15 e 21 de junho e em Seattle no dia 26. E há ainda um obstáculo concreto que nenhuma declaração resolve. As leis de imigração americanas impõem barreiras severas a cidadãos iranianos. Jogadores que cumpriram serviço militar obrigatório na Guarda Revolucionária Islâmica correm risco real de bloqueio já na fronteira. Nem a FIFA nem o governo americano ofereceram garantias suficientes para contornar esse problema. Se o impasse não for resolvido e o Irã não comparecer, as consequências são graves. O artigo 6 do regulamento da FIFA prevê multa mínima de 250 mil francos suíços, devolução integral dos recursos recebidos e risco de suspensão das próximas edições da Copa. A única saída seria a cláusula de força maior, que reconheceria o estado de guerra como uma barreira legítima, fora do controle esportivo. Para substituir o Irã no grupo G, os candidatos naturais seriam o Iraque e os Emirados Árabes Unidos, que chegaram mais longe nas eliminatórias asiáticas. E aqui a história ganha uma dimensão que vai além do regulamento. Los Angeles concentra cerca de 200 mil imigrantes iranianos, a maior colônia iraniana dos Estados Unidos. A cidade é chamada por eles de Tehran Angeles. O Irã é uma nação de maioria xiita, o Iraque também, mas os Emirados Árabes são de maioria sunita e a divisão entre sunitas e xiitas remonta ao século VII, a disputa pelo direito de liderar o Islã após a morte do profeta Maomé. Uma rivalidade que atravessou séculos e ainda hoje alimenta conflitos políticos e militares por todo o Oriente Médio. Ter uma seleção dos Emirados jogando em Los Angeles diante de 200 mil iranianos xiitas em plena guerra é uma variável que a FIFA precisará calcular com extrema cautela. A Copa do Mundo de 2026 começa daqui a 70 dias. O Irã está treinando, a FIFA está irredutível, o México está de portas abertas. E o mundo do futebol observa um impasse que nenhum regulamento foi escrito para resolver. Não é sobre quem entra no lugar do Irã, é sobre os limites do futebol como ferramenta de união num mundo cada vez mais dividido e sobre o que acontece quando a geopolítica bate a porta do maior torneio do planeta.